Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Fique com a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 5. Nós iniciamos um sermão nesse capítulo. Eu quero fazer uma breve recapitulação, mas desde já gostaria de trazer o título do sermão dessa noite: A vida no Espírito e a crucificação da carne. Fique com a sua Bíblia aberta então em Gálatas 5. Deixa eu fazer um pequeno resumo do que nós pregamos e continuarmos de onde paramos, que é o verso de número 22. Bom, irmãos, o apóstolo Paulo, que é o escritor dessa carta, de modo geral, nos 6 capítulos aos Gálatas, ele está fazendo uma defesa da liberdade cristã. Eu até expliquei de uma maneira mais ampla o que seria essa liberdade cristã. E no capítulo 5, você que está com ele aberto, ele está ensinando 2 grandes perigos que atacavam as igrejas da Galácia. E o primeiro deles é passar da liberdade cristã para a escravidão, que em poucas palavras é o retorno à obediência das obras da lei como requisito da salvação. E ele trata isso do verso 1 ao verso de número 12. Perceba aí o verso de número 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, do verso 1 ao 12, ele está falando desse perigo, das pessoas olharem para a lei de Deus e entenderem que a obediência às obras da lei é um requisito para a salvação. Do verso de número 13 ao 26, é o segundo perigo que estavam assolando aquelas igrejas, é transformar a liberdade cristã em licenciosidade. Em outras palavras, é você confundir liberdade cristã com libertinagem. Ou seja, alguns mestres judaizantes estavam dizendo que se você acredita que a salvação é pela graça, pela fé em Jesus Cristo, tão somente, sem observância das obras da lei, você está tranquilo, você pode fazer o que quiser, que você está garantido, porque, afinal de contas, a salvação é um presente de Deus, é obra da graça. E Paulo, então, vai refutar isso, dizendo que a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Muito pelo contrário, a liberdade em Cristo é uma vida no Espírito Santo, que nos dá poder para viver em santidade. Se você olhar aí do verso 13 ao 15, Paulo traz à tona alguns conflitos que estavam ocorrendo entre alguns irmãos das igrejas da Galácia. E esses conflitos eram justamente o resultado da influência desses judaizantes que estavam ensinando salvação pelas obras. Então, Paulo vai dizer que para eles vencerem esses conflitos, eles deveriam, então, cumprir a lei do amor ao próximo. E Paulo vai apresentar, então, o único meio deles vencerem esses conflitos e amarem o próximo como a lei determina, né? Que é exatamente viver no Espírito. Verso 16, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, como eles terminariam aqueles conflitos? Como eles venceriam as obras da carne, que ele diz no verso 13, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Como cumprir a lei do amor ao próximo? Paulo responde: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que Paulo está nos ensinando aqui também sobre o Espírito ao longo da carta? Toda pessoa que verdadeiramente creu em Jesus, toda pessoa que se converteu a Cristo, ela recebeu o Espírito de Deus. Nós temos agora a vida do Espírito em nós. Nós somos ressuscitados, nós recebemos a vida do Espírito e o Espírito habita em nós. E para a gente então vencer as obras da carne, que ele diz no verso 13, para a gente acabar com os conflitos entre irmãos,
para a gente amar o próximo como a nós mesmos, nós devemos viver no Espírito, não as obras da lei, mas uma vida. Quem tem o Espírito conseguirá fazer isso. E aí no verso 17, ele revela uma guerra, um conflito que existe dentro somente dos crentes, porque só os crentes têm o Espírito Santo. E ele diz: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então Paulo está dizendo de um conflito interno. Você agora, crente em Jesus, tem duas naturezas: aquela que nasceu com você no seu nascimento natural, que é a natureza carnal. Essa é corrompida, essa é pecaminosa. E a partir do momento que você nasceu de novo, espiritualmente falando, que o Espírito Santo te deu vida, você agora tem duas naturezas: a carnal e a espiritual. E dentro de cada um de nós, então, há uma guerra. Há o velho homem, que é essa velha natureza que já nasce conosco, e a nova natureza nos dada por causa de Cristo, que é o seu Espírito habitando em nós. Há uma grande guerra, e Paulo vai dizer no verso 18: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, uma vez que o Espírito habita em você, o Espírito habita em mim, ele vai nos guiar. E aqui, a figura que melhor representa ser guiado pelo Espírito é a figura de um pastor que guia suas ovelhas aos verdes pastos. Aquele pastor que protege, que dá água para as ovelhas, que guia, que conduz as ovelhas. E assim deve ser o crente. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E nesse sentido aqui, nós vemos que há uma passividade da nossa parte. Quem guia é o Espírito. O cristão, nesse sentido, ele é passivo. É ele que nos guia para uma vida de santidade. O Espírito nos guia para uma vida que honra a Deus. O Espírito nos guia para realizarmos coisas que glorificam a Deus. Ou seja, ele imputa em nós desejos santos e que se opõem aos desejos carnais. E Paulo vai dizer que quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito está em Cristo e, portanto, não será condenado pela lei, porque a lei de Deus, como eu expliquei na semana passada, ela traz condenação sobre aqueles que praticam as obras da carne. Do verso 19 ao verso de número 23, queridos irmãos, Paulo vai nos mostrar que, embora essa guerra que existe dentro de nós, ela é invisível, ela é manifestada de algumas maneiras. Ou seja, há sinais claros de quem está prevalecendo nessa guerra entre carne e espírito. E como que nós sabemos quem está vencendo? Por aquilo que é evidenciado, visto no nosso dia a dia. E ele vai dizer aí no verso 19: ora, as obras da carne são conhecidas ou evidentes. Quando a natureza carnal prevalece sobre o espírito, o que vai acontecer na nossa vida são essas obras que Paulo vai listar. Quando o espírito está prevalecendo contra a carne, nós vamos ver o fruto do espírito. E nós vamos ver hoje o que é o fruto do espírito e quais são as virtudes desse fruto. Então veja, há uma guerra dentro de você. Você ainda é pecador, a despeito de ser crente em Jesus. E nessa natureza pecaminosa que ainda reside em nós, ela quer nos conduzir contrário à vontade de Deus. Essa natureza pecaminosa, ela deseja pecados, ela deseja coisas horríveis. E o Espírito que habita em nós vai nos conduzir a termos uma vida de santidade, uma vida que honra a Deus, uma vida que se opõe à natureza carnal. Então, quando o Espírito prevalece, nós vemos o fruto do Espírito, o amor, a alegria, nós vamos aqui citar. Mas quando a natureza carnal prevalece, nós vamos ver isso aqui que Paulo vai dizer.
imoralidade sexual, impureza, libertinagem. As três primeiras obras aqui estão na área sexual. E eu disse que a imoralidade sexual aqui é tanto sexo de pessoas não casadas, como adultérios e homossexualidade. A impureza que Paulo cita aqui é uma ideia de podridão no íntimo da pessoa. É aquela pessoa que tem pensamentos imorais na sua mente, no seu coração. E lascívia aqui que Paulo cita é a sensualidade, é a indecência, é aquele desejo de causar no próximo cobiça, despertar a cobiça no próximo. Depois Paulo vai dizer idolatria e feitiçaria. Eu expliquei aqui esses dois termos, veja que são pecados religiosos. Depois ele vai dizer inimizades, porfias, emulações ou ciúmes em algumas traduções, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. 8 pecados que vão caracterizar as relações humanas. E depois no verso 21, ainda, bebedeiras, orgias ou glutonarias e coisas semelhantes a estas, no qual eu declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou em outras traduções, os que praticam coisas semelhantes a estas, né? E coisas semelhantes a estas. Quem vive isso aqui não herdará o reino de Deus. E eu disse também, irmãos, que essa lista aqui de Gálatas não é uma lista exaustiva. Existem outras listas que eu também li na semana passada, de pecados, que nos mostram claramente que tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Só que eu quero chamar a atenção de todos nós para esse termo que Paulo utiliza no verso de número 21. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam, aqui o verbo no grego é o verbo prasontes, e tem aqui uma ideia de uma prática habitual, e não um acontecimento isolado. O que eu quero dizer com isso em poucas palavras? É possível um crente em Jesus cair em alguns pecados destes. Não um pecado de feitiçaria e de idolatria, porque isso é apostasia. Mas os outros pecados aqui, nós somos passíveis de cometê-los. Então, não é que o crente nunca mais cometerá essas obras aqui da carne. Eu acabei de dizer que Paulo está dizendo que é uma luta. A sua carne e a minha carne deseja isso aqui, ó. O que a nossa carne produz é isso aqui. Nunca se esqueça disso. Tá? Jesus disse isso. E eu até li isso, o que Cristo disse, que é do coração do homem que vem tudo isso aqui. Habita em nós, está no nosso âmago. Tá? Mas cristãos podem, infelizmente, eventualmente, cair em pecados como esse. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui com esse verbo prasontes é que é um estilo de vida, é alguém que tem uma prática habitual desses pecados. Então você olha para a vida de alguém ou para a sua própria vida, e essa lista aqui de 15 obras da carne, mais outras listas, e você olha e diz, nossa, mas isso aqui eu faço com recorrência, isso aqui é a minha vida. Em outras listas, nós temos aqui, como aqui, bebedeiras, orgias, glutonaria. Isso aqui resume a minha vida. Bom, se você chegou à conclusão de que o seu estilo de vida é exatamente essas obras, isso significa que você ainda não recebeu o Espírito de Deus. Ou seja, você ainda não é um salvo, você não é um convertido, porque isso aqui caracteriza pessoas que não herdarão o reino de Deus. Mas quem vai herdar o reino de Deus? Quem recebeu o Espírito? Paulo vai dizer,
como nós vemos a vida do Espírito em nós, porque ele gera um fruto. Ah, o Espírito habita em você? Habita, pastor. Eu tenho certeza, mas como que nós provamos que o Espírito realmente habita em você e você vive no Espírito? Verso 22. Mas o fruto do Espírito é, e aí ele começa: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Deixa eu falar um pouquinho de cada virtude. Veja que é um único fruto, está no singular, fruto do Espírito, não é frutos, é um único fruto. Ou seja, quem tem o Espírito Santo terá essas 9 virtudes que Paulo acabou de citar. Para vocês terem uma ideia melhor, eu sempre gosto de ilustrar com a pocã. A pocã é um único fruto, mas quando você tira a casca dela, tem vários gomos. Assim é o fruto do Espírito, é um único fruto, mas tem 9 virtudes. E cada uma dessas virtudes, elas precisam ser vistas em nós. Você precisa olhar para a sua vida e constatá-las. Talvez uma ou outra virtude se sobressaia, você tem um destaque maior em algumas delas, mas todas elas estão sendo desenvolvidas na sua vida. É por isso que uma pessoa, depois que é convertida pelo Senhor, ela começa a alcançar o testemunho. Por exemplo, o marido que antes de crer em Cristo, antes de ter vida do Espírito, ele era um brutamonte, um grosso, alguém sem domínio próprio, alguém grosseiro, até assim, talvez violento. E aí ele é convertido. E a esposa que não é convertida, ela começa a observar uma mudança. Meu marido está mais manso, o meu marido, ele já não briga mais como antes. Não que ele não brigue, não que ele em alguns momentos não pule fora da mansidão, mas vai havendo uma transformação, uma mudança verdadeira, a ponto de quem convive dizer: olha, é outra pessoa, já não é mais o mesmo, está diferente. Então essa mudança é progressiva, o Espírito de Deus vai trabalhando em nós, e isso chama-se santificação. O Espírito que habita em nós, ele está fazendo uma obra linda, gloriosa, que é a obra de santificação, que em poucas palavras é: o Espírito Santo habita no crente e está transformando o crente à imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, cada dia que passa, você e eu vamos nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. E ele vai dizer então que o fruto, a evidência de que o Espírito vive em nós, que ele nos guia, é o primeiro, o amor. E alguns comentaristas vão dizer que o amor é o fundamento, é dela que decorre, que deriva todas as demais virtudes. O amor está envolvido em todas as outras virtudes. Em Romanos capítulo 5, verso 5, diz que esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então agora nós podemos amar o Senhor, nós podemos cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus, nós podemos devotar a nossa vida ao Senhor, nós podemos obedecer a sua palavra, porque quem ama o Senhor obedece a sua palavra. E esse amor que foi derramado em nossos corações também nos habilita a amarmos o próximo. E pasmem, um verdadeiro crente ama até mesmo seus inimigos, como Cristo também amou. Jesus chegou a dizer que os discípulos dele serão conhecidos pelo amor que eles têm uns para com os outros. Depois ele vai dizer a virtude da alegria, e a palavra aqui grega, alegria, significa uma alegria que está fundamentada num relacionamento consistente com Deus. A alegria que o Espírito produz em nós não é uma alegria que provém de coisas terrenas, de sonhos realizados, de triunfos passageiros. Não é aquela alegria porque deu tudo certo aquela semana. Não, a alegria que Paulo está dizendo que o Espírito produz em nós é uma alegria que tem Deus como seu fundamento.
Então, independente do cenário da nossa vida, ainda há uma alegria, há um contentamento na vida de um verdadeiro crente, porque a alegria dele e dela está fundamentada em Deus, e não nas circunstâncias atuais em que a pessoa vive. Depois ele vai dizer a paz. E quando nós falamos de paz, nós temos pelo menos 3 dimensões da paz. Paz com Deus. O que é paz com Deus? Paz com Deus é a doutrina da reconciliação. É importante você se lembrar que a Bíblia diz que antes de você crer em Jesus, eu e você éramos considerados inimigos de Deus. É isso mesmo. Essa é a descrição que a Bíblia faz de uma pessoa sem Jesus. Nós éramos inimigos de Deus. E por causa dessa inimizade, dessa guerra entre nós e o Criador, então Deus, em sua graça, em sua misericórdia, Ele resolveu esse conflito. Ele nos reconciliou com Ele mesmo, através do seu Filho Jesus. Por causa de Jesus, nós temos agora paz com Deus. Nós que éramos inimigos, agora nos tornamos filhos de Deus. E quem tem paz com Deus, desfruta de uma outra paz, que é a paz de Deus. Alguns vão chamá-la de paz interior. O que é a paz de Deus? A paz de Deus é um resultado, é um fruto da paz com Deus. Quando você sabe que os seus pecados foram perdoados, quando você entende que o que está reservado a você é a glória celestial e que a sua vida está segura nas mãos de Deus, você desfruta da paz de Deus. E isso a gente vê na prática. Às vezes está tudo dando errado, está desmoronando, tudo está negativo, mas o crente ainda consegue desfrutar de uma paz inexplicável. É aquilo que Jesus disse, é a paz que o mundo não pode dar. É a paz com Deus e que traz resultado a paz de Deus. E de maneira concomitante, ao mesmo tempo, nós ganhamos a paz com os homens. Quem tem paz com Deus, além da paz de Deus, deseja ter paz com os homens. Ele quer ter bons relacionamentos. Nós somos então impulsionados, guiados pelo Espírito Santo, a nos reconciliarmos com o próximo. O verdadeiro crente, irmãos, ele não adquire inimigo por causa dele. O verdadeiro crente pode ter inimigos por causa da fé dele em Jesus, mas ele não provoca inimizade. O verdadeiro crente, ele quer reconciliação. Assim como ele foi reconciliado com Deus, ele quer também ser reconciliado com o próximo. Então, um crente, quando realmente tem o Espírito, uma pessoa que tem o Espírito, uma das primeiras coisas que ela é conduzida pelo Espírito é resolver aquela briga na família, é se aproximar daquele parente que há muitos anos ela não olha na cara, é tentar fazer um ambiente de trabalho o melhor possível. Quem tem o Espírito quer ter paz com os homens. Então isso significa que quem tem o Espírito, para ter paz com os homens, ele vai ser humilde de pedir perdão, ele terá a disposição de perdoar. Agora veja a próxima, longanimidade ou paciência. E a palavra aqui no grego é muito importante, porque traz a ideia aqui de um ânimo espichado ao máximo. São 2 sentidos aqui a palavra longânimo ou longanimidade. É um longo ânimo, um ânimo espichado, que refere à condição de resistirmos firmes diante das tensões e pressões da vida. Então você está sendo pressionado, a vida está tensa e você tem um longo ânimo. Você tem um ânimo espichado. É a capacidade de enfrentar os problemas sem perder a cabeça, sem partir para o ataque. E o outro sentido aqui é aquela longa disposição para refrear a ira. É você suportar as injúrias, é você suportar os ataques de pessoas,
e você tem um longo ânimo, um ânimo espichado, ou seja, você não vai para a guerra facilmente, você não vai para a discussão facilmente, que é exatamente as obras da carne. Olha o que o texto diz lá no verso de número 20: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. O homem e a mulher que tem o espírito, ele tem um ânimo espichado, ele suporta com mais facilidade as injúrias que ele está sofrendo. Ele não vai lá discutir, comigo é assim, bateu, levou, você falou, eu também falo, eu grito tão alto quanto você. Não, ele tem paciência com aqueles que o perseguem, com aqueles que o irritam. Isso é fruto do Espírito. Depois ele fala de mais duas virtudes que são conhecidas como gomos gêmeos. Pensa agora numa pocã, e são dois gomos idênticos, que é a benignidade e a bondade. E eles são virtudes tão parecidas que é até mesmo um pouco difícil a gente fazer uma distinção entre elas, mas há uma pequena distinção. Benignidade significa gentileza. A benignidade é uma virtude que está dentro do crente. É aquela disposição gentil, bondosa para com os outros. É uma pessoa graciosa, carinhosa, branda. Uma pessoa benigna, ela se mostra alegre ao ter uma oportunidade de doar a si mesmo, ou de doar algo seu. Uma pessoa benigna é aquela que sabe tratar bem as pessoas, com cortesia, uma pessoa polida. É uma disposição que está dentro de si, e ela quer muito fazer o outro feliz, ela quer muito tratar o outro bem. A bondade é o resultado da benignidade. Se a benignidade é algo interno, é uma disposição que nós possuímos, a bondade é o resultado de quem é benigno. O que é a bondade? É a prática da benignidade. É você colocar em ação a sua disposição do seu coração. O benigno é alguém que deseja, é alguém que está disposto. A bondade é o resultado de quem é benigno, é o amor atuante, é o amor em ação. Ou seja, a bondade coloca o discípulo em movimento para fazer o bem. Ou seja, tem pessoas, toda pessoa que é benigna, ela vai ter atos de bondade. Mas nem toda pessoa que faz bondade é benigna. Há uma bondade, ações boas, que são frias, que não vêm de um coração benigno. E eu quero ilustrar isso com uma oração de uma criança. Olha o que uma criança uma certa vez orou. Abre aspas: querido Deus, por favor, faça todas as pessoas más serem boas, e faça todas as pessoas boas serem gentis. Todas as pessoas boas serem benignas. Bondade e benignidade precisam andar juntas. Ou seja, há um tipo de bondade. Eu posso fazer um bem para uma pessoa, mas sem demonstrar sentimento, sem ser gentil. Por exemplo, você pode muito bem comprar um lanche, comprar um alimento para alguém e simplesmente entregar. Toma aqui. Mas quando você é benigno, há um banho de graça, de amor naquela atitude. Você não apenas compra e entrega, você compra, entrega e demonstra gentileza, demonstra graça àquela pessoa que está sendo beneficiada. Então, benignidade e bondade faz parte de quem realmente tem um Espírito habitando nele. Depois, Paulo vai falar da fidelidade. E a palavra aqui tem um significado de manter-se fiel a Deus, mas também se manter leal ao próximo e os seus relacionamentos. Uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto, verdadeiro. Uma pessoa que honra a sua palavra. O crente tem uma palavra só. Mateus 5,37, seja a vossa palavra sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência do... O crente compra e paga.
O crente fala, eu vou, e ele vai. Pode acontecer imprevistos, contratempos, mas como ele é um crente, alguém confiável, leal, então ele se antecipa. Olha, eu marquei esse compromisso com você, mas infelizmente aconteceu isso e isso, não vou conseguir ir. Não mente. Ele pode até atrasar uma conta, mas ele liga para a pessoa, ele justifica na loja, ele faz o que tem que ser feito, porque ele é um crente. O Espírito que habita nele traz a ele fidelidade, ou seja, ele é alguém honesto, ele é alguém leal, ele é alguém que honra a sua palavra, que honra o seu compromisso. Então, quando você olha um crente, você tem que olhar uma pessoa que é confiável. Os irmãos estão ouvindo, irmãos? Confiável. Penúltimo, mansidão. Mansidão, irmãos, é a combinação de força e suavidade. É força sobre controle. Mansidão não é covardia. Mansidão não é ser omisso. Mansidão não é ser apático. Mansidão não é deixar de tomar uma atitude que é necessária. Mansidão é a capacidade de ser firme, vigoroso, porém mantendo e desenvolvendo a suavidade. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de mas ele entrou no templo um dia com chicote. Mansidão, irmãos, não é como as pessoas da sociedade no dia de hoje conceituam. Eles vão dizer que uma pessoa mansa é alguém sem força, sem virilidade, alguém mole, alguém desanimado, sem ação, que não tem força moral. Não é isso. No conceito bíblico, mansidão é combinação de força, eu sou firme, mas ao mesmo tempo eu tenho suavidade. Então mansidão é uma graça, uma virtude pela qual o Espírito Santo nos capacita a moderar a nossa ira, moderar a nossa reação. Por que muitos casamentos vão se destruindo? Porque não há mansidão, não há controle, não há suavidade, é só palavras duras, é aquele ambiente pesado. Então alguém que é manso é uma pessoa que suporta e perdoa as injúrias sofridas, é alguém que paga o mal com bem, é alguém que trata o ofensor com brandura. Isso é ser manso. Você se posiciona, você fala o que tem de falar, mas com sabedoria. São palavras banhadas de mansidão. Não é colocar gasolina no fogo, é colocar água no fogo. A gente não quer aumentar o incêndio, a gente quer acabar com o incêndio. E por último, domínio próprio. E essa palavra aqui no grego significa vitória sobre o desejo. Domínio próprio é o poder de conter-se a si mesmo. É a capacidade de dizer não aos desejos mais básicos e também carnais. Então veja, domínio próprio é conter as emoções, é conter os impulsos e os desejos da carne. E esse termo aqui, irmãos, era muito aplicado para conter os desejos por comida, bebida, sexo e conversação. Então é o controle sobre si mesmo. É você controlar desde coisas simples a desejos ardentes da carne. É você saber dizer não a coisas que não são pecaminosas, mas que também não edificam. Por exemplo, irmãos, quanto tempo nós desperdiçamos com redes sociais? Quanto tempo que nós perdemos na nossa vida que poderia ser feito obras na nossa família, que nós poderíamos estar nos dedicando ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, que poderíamos estar orando, que poderíamos estar lendo as Escrituras, e nós estamos lá, rolando a timeline de forma aleatória, não edificando, e nós ainda usamos mais. Não tem nada de errado nisso, não é pecado, verdade, muitas coisas que a gente assiste não é pecado, mas também é inútil, não promove crescimento, não promove amor, não promove carinho, não promove comunhão com Deus, e nós estamos ali gastando horas. Então é ter domínio também sobre coisas dessa natureza, e não só ter domínio contra coisas que são pecaminosas. Essas pequenas coisas que eu acabei de citar, e tem gente que está bem desatento,
mas talvez sejam essas coisas que estão acabando com a sua vida. São coisas que não são pecaminosas, mas que também não promovem edificação, e são estas que vão destruindo a nossa vida, que vai destruindo os nossos relacionamentos, porque elas não são más em si, mas elas também não têm nada que promove alguma coisa na sua vida, algo bom. Então, o fruto do Espírito é isso aqui, é o caráter de Jesus em nós, é o Espírito Santo transformando o nosso caráter semelhante ao caráter de Jesus. E aí Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Por que Paulo diz isso? Porque a função da lei é controlar, a função da lei é impedir, é restringir, e como é o fruto do Espírito, então contra essas coisas não há lei, não há restrição, não há nada que é necessário impedir, muito pelo contrário, que essas virtudes possam crescer. Agora no verso 24 e 25, Paulo vai sintetizar o seu ensino, nos mostrando o que nós devemos fazer para controlar os desejos da carne, que ele cita do verso 19 ao verso 21, e vermos o fruto do Espírito em abundância no nosso dia a dia. E a resposta que Paulo vai dar, o que nós devemos fazer para vencer a carne e ver o fruto do Espírito. E ele vai dizer, verso 24 e 25, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual é a resposta? Crucificar a carne e andar no Espírito. E eu quero explicar isso aqui. Meus irmãos, observe aí comigo que a crucificação da carne que Paulo cita aqui não é uma coisa feita a nós, mas por nós. Não é uma coisa feita a nós, mas por nós. Ou seja, nós é que crucificamos a carne. Veja, olha, os que são de Cristo Jesus crucificaram, a ação é nossa. O verso 24 aqui não nos ensina a mesma coisa que, por exemplo, está lá em Gálatas 2:20 ou Romanos 6:6. Nesses versículos, Gálatas 2:20 e Romanos 6:6, nós somos instruídos que, através da nossa união pela fé com Cristo, nós somos crucificados com Ele. Ou seja, em Cristo nós morremos e ressuscitamos. Mas o que Paulo está ensinando aqui é outra coisa. Não se trata dessa união mística com Cristo, mas trata-se do processo de santificação. Uma vez que você se uniu a Cristo pela fé e você foi morto com Ele, ressuscitado com Ele, Paulo agora está falando de algo diferente. Essa crucificação é um ato deliberado do crente que recebeu o Espírito Santo. É o processo de santificação, que ele vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, verso 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ou seja, o crente em Cristo, ele morreu com Cristo. Ou seja, Cristo morreu por ele, os pecados dele foram perdoados, ele foi ressuscitado com Cristo para a justificação. Mas aqui na vida terrena, ele precisa diariamente mortificar o pecado, crucificar a natureza carnal. E Paulo fala em Colossenses 3,5: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, e por aí vai. O que Paulo está nos ensinando aqui? Na salvação, nós somos monergistas. O que isso significa? Deus faz tudo. É Deus que foi até você e te regenerou. Foi Deus que foi até você, que você estava morto nos seus delitos e pecados, e Deus ressuscitou você, Deus trouxe vida sobre você, Deus abriu os seus olhos, Deus abriu os seus ouvidos, Deus tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne, um coração vivo. Agora você está vivo. Ele começou, Ele que fez tudo. E agora que Ele trouxe salvação a você, Ele começa a obra da santificação. E aí no processo da santificação, nós somos sinergistas. É um outro termo teológico. O que é sinergista?
Sinergista há uma cooperação do homem. Na salvação nós somos monergistas, só Deus opera, só Deus realiza. Na santificação há um sinergismo, é Deus e o homem. O homem agora recebeu vida do Espírito. O homem pecador que estava morto, agora ele tem vida, e quem deu essa vida foi o próprio Deus. E agora ele consegue ouvir a voz de Deus. Se você se lembra nas cartas do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só ouve quem recebeu vida. Quem está morto não ouve. Não faz sentido. Então nós agora que temos o Espírito, nós ouvimos a palavra de Deus e nós temos o Espírito em nós que nos capacita a obedecer a palavra. Antes da conversão não, mas agora nós temos. Então o que Paulo está nos ensinando? Santificação. Você não é mais passivo, você tem uma participação. Você precisa crucificar a sua natureza carnal. No verso 18, nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito vai te conduzir a querer Deus, a lutar contra o pecado, mas você precisa corresponder. Você que precisa pegar a sua Bíblia e ler. Você que precisa sair da sua casa e vir para o culto. Você que precisa fugir daquela amizade mundana. É você que precisa dizer não. O Espírito te impulsiona, o Espírito te conduz, o Espírito te convence, mas você precisa corresponder aos impulsos e o direcionamento do Espírito. Nessa guerra, o Espírito ele sempre vai te impulsionar, mas cabe a nós dizer sim ao Espírito e não à carne. Mas normalmente, infelizmente, nós falamos mais sim à carne e não ao Espírito. Crucificar aqui é aquilo que o próprio Cristo disse. Lá em Marcos 8,34, diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz aqui no ensinamento de Jesus, é porque ele está nos ensinando sobre renúncia. Temos que renunciar. E aí a imagem é de uma pessoa crucificada, ele pegou a imagem do próprio Cristo. E lembre-se, irmãos, o que é uma pessoa crucificada? Nós temos que crucificar a nossa natureza carnal, as nossas paixões, os nossos desejos. Ou seja, nós temos que pegar tudo aquilo que está dentro de nós, os nossos impulsos, e crucificar. E você vai concordar comigo que a crucificação literal de um homem na cruz é algo extremamente doloroso. Imagina a dor que Cristo sofreu ao ser crucificado. E crucificar a nossa natureza e os nossos desejos é dolorido. Você quer, mas você precisa deixar o seu velho homem na cruz. Você precisa deixá-lo crucificado. E isso dói, irmãos. Dói porque a sua natureza grita: faça tal coisa, pague na mesma moeda. Está falando mal de você, fale mal dela. Bateu em você, bate nele. A natureza grita: faça sexo antes do casamento, trai o seu cônjuge, fale mal das pessoas, falte no serviço e conte uma mentira. Fala para o patrão que você foi no médico, a sua mãe morreu, seu pai morreu, conta alguma história para você não perder o dia. A natureza grita, o velho homem grita, é uma mentirinha só, a velha natureza diz. Ninguém está vendo, ninguém vai saber. É uma luta. Então quando a gente diz não, quando a gente crucifica a nossa natureza, dói, irmãos, dói. Eu me lembro de um jovem, em torno dos seus 15, 16 anos, que ele estava lutando contra a masturbação. E ele vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, ele sabia que aquilo era um pecado.
Então ele foi aos pés de Cristo e disse: Senhor, me ajude a crucificar esse pecado. Eu preciso mortificar esse pecado em mim. E ele me contando depois, que no banheiro da casa dele, ele em lágrimas, debaixo do chuveiro, ele dobrou o joelho, e diz: Senhor, me ajuda, me socorre, esse é o meu vício. E quando ele dobra os joelhos, chora, ele se levanta depois de um tempo, e ele venceu aquele dia, venceu o próximo, foi vencendo, foi vencendo, foi vencendo, foi vencendo, e depois de muitos dias ele me procurou contando: pastor, eu tive uma experiência com Deus, eu fiz um pedido do fundo da minha alma, eu gritei na minha alma, falei: Senhor, ajuda-me a crucificar esse pecado, a mortificá-lo, e ele venceu, não porque ele era bom, porque o Espírito que habita nele estava o impulsionando, e ele disse sim ao Espírito, quando ele orou, quando ele clamou. Crucificar. Você sabe que uma morte na cruz é uma morte lenta, mas é uma morte certa. Uma pessoa sentenciada à morte de cruz sabia: eu vou morrer. Era uma morte cruel, é uma morte lenta, ninguém sobrevivia. Era uma morte gradual, não súbita, imediata. Assim é a nossa vida. Aqui é tudo gradativo. Nós não vamos de um dia para o outro vencer as nossas fraquezas. Nós não vamos zerar a conta. Até Jesus voltar, até a nossa morte, será essa luta dentro de nós, carne contra o Espírito. Mas quanto mais nós nos rendemos à direção do Espírito, o Espírito que habita em nós, meus irmãos, mais nós iremos vencer o pecado. Ele diz que nós devemos viver no Espírito e andar no Espírito. Há uma diferença. O Espírito guia, o Espírito orienta, o Espírito quer nos guiar, mas andar é algo nosso. Lembre-se do que eu falei do verso 18, nós somos passivos, o Espírito é como um pastor que vai guiando. O andar é algo ativo, está na voz ativa, o verbo, é nós que temos que andar, o Espírito quem guia, mas quem anda somos nós. O Espírito toma a iniciativa, Ele coloca o desejo no nosso coração para fazer as coisas certas de Deus, a santidade e lutar contra o pecado, mas somos nós que nos submetemos. Somos nós que vamos dizer sim ou não. Então, crucificar a carne, andar no Espírito, é repudiar o que você sabe que é errado. Você sabe que aquela amizade está te prejudicando. Aquela pessoa só sabe falar bobeira para você, só sabe falar das coisas mundanas. Então, crucifica, abre mão. Se é o seu celular, se é as redes sociais, crucifica. Tem muitas coisas que nós podemos falar aqui, e vamos dizer sim ao Espírito, vamos andar no Espírito, é rejeitar um caminho para andar em outro, é abandonar o que é mal a fim de se ocupar com o que é bom, é rejeitar as coisas da carne e abraçar as coisas do Espírito. É como Paulo disse aos Colossenses, é pensar e buscar as coisas que são do alto. Filipenses 4:8, olha o que Paulo disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isso aqui é andar no Espírito, envolve toda a nossa vida. Você vai ter um lazer, ande no Espírito. Você vai ler um livro, ande no Espírito. Se submeta àquilo que o Espírito nos guia. Você vai assistir um filme, assista um filme guiado pelo Espírito. Ande na direção que o Espírito está te guiando. O Espírito mostra, é por aqui, Ele está te guiando. Aí você toma a decisão, eu ando para lá ou ando para cá? O Espírito está te mandando você assistir um filme que traga algo
algo legal para você, algo que não comprometa a sua santidade, você vai assistir um filme erótico. O Espírito está te guiando, assista isso. Isso não compromete em nada. Isso não vai te fazer mal. E aí você pega outra direção. Ser guiado pelo Espírito, o Espírito mostra o caminho. Mas é eu que decido, é você que vai tomar a decisão. Se você quer ser, se você vai andar no caminho que o Espírito te guia, ou no caminho da carne. Qual é a nossa decisão? Então, andar no Espírito envolve tomar algumas decisões. Você sabe que tem que ler a Bíblia. O Espírito te guia para isso. E te mostra o caminho, ó. Leia a palavra. Mas se você vai andar nesse caminho, você vai tomar a sua decisão. Tem outras coisas para você fazer. O que você vai fazer? O Espírito te guia a ter uma vida de oração. Mas você vai andar nesse caminho de oração que o Espírito te guia. O Espírito te impulsiona a estar nos cultos. Mas você quer vir no culto uma vez ao mês. Você quer vir no culto uma vez a cada 15 dias. No dia de quinta você está em casa. O Espírito te guia a estar aqui, eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Porque o Espírito não vai contra a palavra, e cultuar é um mandamento. Mas qual a direção nós seguimos? A que o Espírito nos dá? Ou aquilo que a carne nos dá? A carne grita, fica em casa. Você não precisa de tudo isso. Para quê? Para que culto toda quinta, todo domingo? Ou seja, o Espírito nos guia para as coisas de Deus, aquilo que agrada a Deus e contraria a carne. Nós não vamos escolher andar nas coisas do Espírito, ou nós vamos abraçar a natureza carnal. Conclusão, irmãos, eu não posso nem continuar porque já está em cima. Paulo está nos ensinando de forma clara aqui, meus queridos, que liberdade cristã não é uma licença para pecar. Liberdade cristã é receber o Espírito de Deus por meio de Cristo, que nos libertou da condenação da lei, que nos libertou da culpa dos nossos pecados. Somos livres, mas essa liberdade é para nos colocar no caminho da santidade. E nós vamos ter essa guerra até o fim. Essa é uma guerra que não acaba aqui, só acaba quando você morre. Só vai acabar quando Cristo voltar. Enquanto você estiver vivo, haverá uma guerra em você. E agora a pergunta que nós devemos fazer é: nós estamos dispostos a crucificar a carne e andar no Espírito? Porque o verdadeiro crente, ele vai crucificar a carne e vai andar no Espírito. Ele vai ter falhas, ele vai cometer pecados, mas ele não vai se contentar e se manter nesses pecados. Ele quer viver uma vida que glorifique a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela nunca volta vazia. Ela sempre faz o que lhe apraz. Que notícia maravilhosa sabermos que em Cristo alcançamos a liberdade. Somos livres da condenação da lei, do poder do pecado, e seremos livres um dia da presença do pecado. Mas que notícia maravilhosa também é sabermos que o Espírito habita em nós, e que esse Espírito agora, que habita em nós, ele está em conflito com a nossa natureza carnal. Antes o que predominava, o que prevalecia, era somente a obra carnal, as obras da carne, mas agora recebemos do Senhor poder e condições para obedecermos a tua palavra, para vivermos na direção do teu Espírito, andar no teu Espírito. Que esse seja o desejo da nossa alma, andar no Espírito. Amém. Meus irmãos, vamos